Olá, vamos iniciar nossa aula de hoje na disciplina de História, tá bom? Vamos revisar. O município é transformado ao longo do tempo, tá bom? Vamos revisar um pouquinho as paisagens, tá bom? Nós vamos descobrir que a paisagem é transformada ao longo do tempo. Nós sabemos que o nosso município é formado pelo espaço rural e pelo espaço urbano, certo? Nós já estudamos nas outras aulas, tá bom? Mas afinal, as paisagens são todas iguais? As paisagens sempre continuam as mesmas? Ou as paisagens são transformadas ao longo do tempo? E por que essas paisagens são transformadas? Quem transforma essas paisagens? As paisagens dos municípios, elas são transformadas pelo ser humano ao longo do tempo. E além de ser transformada pelo ser humano, a paisagem é transformada também pela natureza, tá bom? Então já sabemos que a paisagem é transformada pelo ser humano e pela natureza, tá bom? E por que o ser humano transforma a paisagem? Ou por que a natureza transforma a paisagem? Bom, as paisagens são transformadas pelo ser humano por meio do trabalho, tá bom? O homem transforma a paisagem por meio do seu trabalho. Nós podemos observar aqui nessa imagem. Nós temos a primeira imagem, está natural, a imagem não foi ainda, a paisagem não foi transformada. Já na segunda imagem, nós conseguimos perceber algumas transformações. Tem já iniciando ali um cultivo, tem a construção de uma casa, tá bom? E essa transformação está ocorrendo por meio do trabalho humano, certo? E o ser humano, ele transforma a paisagem para suprir as suas necessidades, tá bom? Então, o ser humano, ele sente a necessidade de transformar essa paisagem, seja para contribuir para a sua alimentação, para a sua sobrevivência, tá bom? E ele vai só transformando essa paisagem, como nós podemos observar. Olha, houve a construção de uma ponte, a iluminação pública, a construção de prédios. Outra coisa que contribui para a transformação da paisagem é o aumento da população. Surge a necessidade de mais casas, tá bom? As casas são construídas como nós podemos observar. Surge a necessidade de mais empresas, surge a necessidade de ruas pavimentadas, de água encanada. E tudo isso são transformações que o homem faz, tá bom? Além disso, também tem a realização do plantio para atividades agrícolas, tá bom? E além disso, gente, como eu falei, a paisagem é transformada também pela natureza, como nós podemos observar, pelos fenômenos naturais, como o vento, a água da chuva, dos rios, dos mares, dos oceanos, e todas elas ocasionam a transformação da paisagem, certo? Então sabemos que a paisagem é transformada pelo ser humano através do trabalho para suprir as suas necessidades, e além disso a paisagem também é transformada pela natureza, que são os fenômenos naturais, como a chuva, o vento, a água dos rios, tá bom? Mas e agora, gente? Nós sabemos que a população é formada pelo espaço rural e urbano, e que esse espaço ele é transformado ao longo do tempo. Mas como é formada a população do município? Alguém sabe me dizer? Bom, gente, a população do município, ela é formada pela mistura de diferentes povos, tá bom? Assim como a população brasileira. E essa população do município, é possível notar essa diferença de diferentes povos, tá bom? Através das características físicas de cada população, tá bom? Nas construções, nas manifestações culturais, nos costumes, nas tradições, certo? Então, sabemos que a população do município é formada por diferentes povos, não é um único povo, e cada povo possui a sua cultura, a sua
crença, certo? E assim como a população urbana e a população rural possuem as suas características, né? Ou então as populações são todas iguais, tanto as populações do município quanto as das rurais. Não, gente, a população do espaço urbano, ela possui suas características específicas, tá bom? Quais são as características específicas? O modo de vida da população no espaço urbano é influenciado por mais opções de trabalhos, como na indústria, no comércio, na prestação de serviços, hospitais, oficinas, tá bom? Além disso, as pessoas usam metrô, ônibus, vão em espaços como shopping, cinemas, né? Então já sabemos que como é o dia a dia no espaço urbano, rural. E no espaço rural, já a realidade é um pouco diferente. Os moradores, eles trabalham no campo, tá bom? Tem aproximação da natureza, tem uma relação mais forte com a natureza, tem um contato mais presente com a natureza, certo? Então, agora nós vamos praticar tudo isso, vamos às nossas atividades, tá bom? Nós temos aqui a nossa atividade impressa, onde a nossa primeira questão, ela pede para nós observarmos as duas imagens, uma imagem do espaço rural, uma imagem do espaço urbano, onde nós devemos ver quais são as transformações que o homem provoca na paisagem. Aí vocês vão dizer: quais são os elementos da natureza que atuam na transformação da paisagem? Lá, a segunda questão pede em relação à população brasileira dos municípios. Marque somente a afirmativa correta e você vai ver. A população brasileira é formada por um único povo, mas os municípios são formados pela mistura de diferentes povos. Será que está certo isso? A população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos. E nos municípios brasileiros é possível notar a mistura desse povo tão diverso, tá bom? Olha como são questões de acordo com o nosso conteúdo, tá bom? São só os conteúdos que nós estamos trabalhando ao decorrer da semana. E agora o conteúdo que nós estávamos vendo. E por fim, nós vamos à nossa última atividade, que diz: sabe-se que a população do município é composta pelas pessoas que vivem no espaço rural e pelas pessoas que vivem no espaço urbano. Aí aqui é para você citar 3 atividades que caracterizam a vida no campo e 3 atividades que caracterizam a vida na cidade. Que era o que eu estava falando para vocês, lembram? Que as pessoas que vivem no espaço urbano, o que elas fazem? Trabalham geralmente no comércio, na indústria, usam o metrô, né? Se transportam através do metrô. E já no espaço rural eles têm um contato maior com a natureza, trabalham no plantio, na agricultura, certo? Bons estudos e tchau, tchau!